Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso Suas Conversa. Antes de mais nada, quero pedir que deem um like aí para ajudar no nosso canal. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Hoje o nosso programa vai abrir as portas para um mundo de apoio, solidariedade e oportunidades. Eu sou a Vanessa e eu vou te guiar nessa jornada sobre os benefícios distritais da assistência social. Eu sou uma mulher branca, de olhos verdes e cabelos loiros escuros. Estou vestindo uma blusa preta e usando batom vermelho. E vamos conversar hoje sobre as conquistas extraordinárias que a assistência social traz para a nossa comunidade. Vamos descobrir como esses benefícios não apenas transformam vidas, mas também fortalecem o nosso querido Distrito Federal, nos unindo em uma rede de apoio. Então, prepare-se para se envolver nessa conversa que vai render. Ah, mas antes eu quero dizer que esse é o segundo episódio da nossa trilogia. Lembra que o primeiro foi Conhecendo o CadÚnico? Eu sei que lembram e eu sei que vocês assistiram e amaram. E sem mais delongas, vamos começar esse episódio incrível, como já falado, que será sobre benefícios distritais. É sabido que a pandemia de Covid-19 trouxe impactos culturais, sociais e econômicos na vida das famílias brasileiras, intensificando as vulnerabilidades que elas já viviam, seja em razão do desemprego, da dificuldade do acesso aos serviços ou na alta dos preços dos produtos. E é fato que muitas famílias tiveram e ainda têm tido dificuldades para custear necessidades básicas, como alimentação, moradia, saúde, dentre muitos outros. E diante desse contexto, o governo do Distrito Federal se mobilizou para a criação dos programas DF Social e Cartão Gás. Ambos integram as estratégias para a superação da pobreza no DF e visam a elevação da qualidade de vida da população de baixa renda, a garantia da segurança alimentar, a redução da desigualdade social e a promoção da oferta de serviços públicos. Embora, quando eles foram criados, era algo emergencial, como medidas de enfrentamento aos efeitos da pandemia da Covid-19, esses programas, DF Social e Cartão Gás, se tornaram uma política permanente de Estado com força de lei. Assim, eles atuam como os principais programas de transferência de renda do Distrito Federal. E para melhor entender como funcionam os programas DF Social e Cartão Gás, estamos com Carliane Gonçalves, técnica em assistência social, graduada em ciência política e atualmente compõe a coordenação de gestão de transferência de renda e cadastro único. Bem-vinda, Carliane. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Agradeço o convite de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre esses benefícios que compõem a pasta da assistência social hoje no Distrito Federal. Para me apresentar, me chamo Carliane, como já foi dito. Eu sou uma mulher parda, com olhos castanhos, tenho o cabelo ondulado, tô com uma blusa branca e um batom roxo. Bem-vinda. E agora, né, Carliane, para a gente começar a entender, né, toda essa dinâmica dos benefícios distritais, primeiro eu quero saber, o que são os programas de transferência de renda? Então, antes da gente entender os pormenores do programa DF Social e do Cartão Gás, é importante que a gente entenda o plano de fundo a que esses benefícios estão inseridos, né? Que são os programas de transferência de renda. O acesso à renda, ele é uma das seguranças afiançadas pela Política Nacional de Assistência Social. Então, por esse motivo, os programas de transferência de renda, eles visam um repasse direto da renda aos beneficiários como uma forma de garantir o acesso à renda, o combate à fome, à pobreza e outras formas de privação de direitos que levam a situações de vulnerabilidade social, certo? Então, assim, com esse repasse, a ideia é que a gente crie possibilidade de emancipação, que as famílias e os indivíduos que recebem os benefícios, eles consigam ter autonomia e um desenvolvimento a partir do repasse dessa renda. Então, os programas então, a transferência de renda é basicamente, você pega o dinheiro do ponto A e leva para o ponto B. É isso? Exatamente. É realmente transferir. É realmente transferir, é uma transferência direta do Estado para o beneficiário, né? Para aquelas pessoas que deles necessitam e que cumprem aos critérios específicos de cada um dos programas. Entendi.
A ideia é que a transferência de renda, ela vá além de um simples repasse de renda. A gente precisa entender que ela atua como uma das ferramentas de superação das vulnerabilidades sociais. Elas fazem parte de um todo que compõe as ações ali da política de assistência social, visando o combate às vulnerabilidades, a superação da desigualdade. Realmente é um objetivo muito nobre. Exatamente, né? Mas desde o início, né, da minha fala, e você falando, você está falando sobre o programa DF Social. Então vamos, e o cartão gás, mas vamos lá. O que é o programa DF Social? Então vamos lá, começar especificamente a falar do DF Social. O DF Social, ele foi instituído por uma lei, que é a Lei 7.008. Ela foi criada lá em 17 de dezembro de 2021. Posteriormente, ela foi regulamentada pelo decreto número 42.872, do dia 29 de dezembro desse mesmo ano. O DF Social, ele faz parte de um plano, que é o Plano DF Social. É um conjunto de ações e estratégias que, inclusive, tem outros benefícios que ainda não foram implementados, mas que estão em processo dentro da secretaria. E a ideia é que a gente supere a pobreza dentro do Distrito Federal. Nossa, isso ia ser realmente... Vai ser maravilhoso. Estamos construindo. O DF Social em si, né, aí agora a gente traz para o programa DF Social, ele é um repasse de verba mensal para as famílias no valor de R$150, né? Esse valor ele é pago em nome do responsável familiar, conforme é descrito no Cadastro Único. O Cadastro Único ele tem uma composição familiar e tem um responsável familiar nela. O dinheiro vai direto para essa pessoa. Entendi. Os requisitos para a família ingressar no programa são 3, né? Ela precisa estar inscrita no Cadastro Único. E só um minutinho. Vocês lembram do episódio passado, né? Então a Débora, ela mostrou tudo como que faz para se inscrever no Cadastro Único. Então agora pode continuar, só para lembrar o pessoal. Isso mesmo. Uma vez estando inscrita no Cadastro Único, a família ela precisa possuir uma renda per capita ali do Cadastro Único igual ou inferior a meio salário mínimo, e ela precisa também residir no Distrito Federal. Como é que a gente avalia essa residência no DF? Com o cadastro vinculado ao DF. Então, o Cadastro Único precisa também estar vinculado aqui a Brasília. E essa é a importância da atualização periódica do Cadastro Único, né? Que são 24 meses ou se mudar alguma coisa. Perfeito, né? Isso mesmo. Então, sempre para mesmo que a família, por exemplo, esteja residindo aqui no DF, mas o Cadastro Único dela esteja em um município que ela anteriormente residia, isso para o DF Social não vale. Ela precisa transferir para cá. Exatamente. Então, assim, ela precisa estar com o cadastro aqui. Residir aqui, tem que residir aqui e o cadastro único. Exatamente. Porque senão a gente não tem forma de mensurar que ela está residindo de fato aqui. Entendeu? Sim. Um outro ponto que é importante da gente se atentar é que para a família concorrer ao programa, e aí concorrer antecede de fato o recebimento, né? Concorrer é ela ali poder fazer parte. Então, antes dela concorrer, ela precisa que o responsável familiar, além de cumprir esses critérios que eu citei anteriormente, ele precisa ter registrado o CPF lá no Cadastro Único. Como a Débora conversou com vocês no último episódio, o responsável familiar, ele pode ser cadastrado com o título de eleitor ou com o CPF. Mas para fins do DF Social e também do cartão gás, que a gente vai ver daqui a pouquinho, precisa que esteja o CPF. Exatamente. Entendi. Atualmente, o DF Social, ele tem uma limitação orçamentária, né? Tudo, infelizmente. Né? Na verdade, não tem jeito, né? As coisas não são ilimitadas. Exatamente. Infelizmente, a gente, né, os programas, eles não conseguem abarcar todas as famílias que poderiam receber, que estão dentro dos critérios para receber. Até porque, como a gente viu, os critérios do DF Social são critérios amplos, né? Então, assim, eu achei assim, super justo, né? Isso. É muito interessante, assim, as pessoas que desenvolveram esses critérios eu achei bem justo. É bem razoável, né? Exatamente. Isso. Mas, enfim, como infelizmente temos limitações orçamentárias, atualmente o DF Social ele consegue atender 70 mil famílias.
Diante Que é disso, bastante, né? que é Já, bastante gente. Não é todo mundo que poderia receber, mas é bastante gente. E aí, como é que a gente faz, então, para de fato selecionar as famílias para receber? A gente utiliza alguns critérios de priorização. O primeiro critério, ele refere-se às famílias que eram beneficiárias do programa DF Sem Miséria e que tinham uma renda per capita de até R$ 140. O programa DF Sem Miséria é o programa que antecede o DF Social. Ele era um programa de transferência de renda distrital vinculado ao Bolsa Família, aquele primeiro Bolsa Família antes do Auxílio Brasil, lembra dele? Lembro. E aí, com o fim do Bolsa Família e a criação do Auxílio Brasil, à época, né, o DF Sem Miséria ele foi extinto. E aí, naquele contexto de pandemia, de se buscar uma forma, né, de ajudar as famílias, de se ter um programa de transferência distrital, foi criado o DF Social. Então, o primeiro critério de prioridade é esse, para que a gente conseguisse, né, na época, auxiliar essas famílias que já tinham um repasse de renda ali contínuo para que elas não saíssem prejudicadas. Foi por isso que esse critério de prioridade foi criado. Entendi. E aí o segundo critério, ele vem ali das famílias monoparentais, chefiadas por mulheres com crianças de 0 a 6 anos. É uma forma da gente valorizar ali essas mulheres, né, monoparentais. Geralmente é a mulher que fica com os filhos mesmo, né? Exatamente. Então, realmente ela tem que estar aí nesse critério. Como critério de prioridade. E assim, as crianças de 0 a 6 anos, elas estão na primeira infância, né? Então a mulher... muito, uma melhor alimentação. Exatamente. Mais, né? E a mulher encontra ali dificuldades, né? De até ter um trabalho por falta de com quem deixar as crianças, por falta de creches. Vaga, né? Na creche, exatamente. Casa, porque tem os filhos, né? Então a gente, né, é uma forma também de entender esse lado dessas mulheres e tentar ajudar diante dessas limitações, que muitas vezes são limitações que o próprio Estado impõe pela falta ali de uma política mais específica, né? O terceiro critério, aí ele já é das famílias com crianças de 0 a 6 anos. Pode ser o pai e a mãe. Exatamente, ou uma avó, avó. Né? A primeira infância, né? Exatamente. O quarto critério, ele é das famílias com pessoas com deficiência, porque o cadastro único a gente também consegue fazer essa marcação das pessoas que possuem algum tipo de deficiência. O quinto critério, ele é das famílias com pessoas idosas. E o sexto é das famílias ou pessoas que estejam em situação de rua, né? Então, esses critérios, eles vieram ali para atender públicos mais vulneráveis. Realmente, né? Uhum. Na verdade, pegou o vulnerável do vulnerável. Exatamente, né? porque vulnerável, né? A grande parte do público Exatamente. Aí você me pergunta, né? A gente sabe que várias famílias estão dentro desses critérios de prioridade. Como é que a gente faz, então, para aplicar um desempate, caso exista? O critério é o critério de maioridade do responsável familiar, de acordo com o que está descrito no cadastro único. Por exemplo, uma família que ela é monoparental e tem crianças na primeira infância. Se uma mulher tem 30 anos, ela venceria no desempate de uma que tem 25. Perfeito, é isso mesmo. Exatamente, é isso. Agora você falou, né, sobre o programa DF Social e agora eu quero que você fale um pouquinho do programa Cartão Gás. Vamos lá. O programa Cartão Gás, ele foi criado ali mais ou menos na mesma época, né, naquele contexto de pandemia de Covid-19 também. Ele foi instituído pela Lei 6.938, de 10 de agosto de 2021. Posteriormente, essa lei ela foi alterada pela Lei 7.010, de 17 de dezembro de 2021. E depois ele foi regulamentado por um decreto, que é o 42.376, de 10 de agosto de 2021. Por que teve essa alteração na lei? Como você mencionou, lá no início do vídeo, o programa Cartão Gás, ele foi criado num contexto emergencial de pandemia de 2019, perderam, né? A renda, né? Ou diminuiu muito, né? Exatamente. Então, a gente teve, assim, um agravo da questão da insegurança alimentar. Então, ele foi criado aí nesse know-how junto com o Prato Cheio, inclusive, né? Foram mais ou menos na mesma época. Só que depois, diante da efetividade do programa, percebeu-se que ele deveria ir além. Não ser só mais um programa emergencial, mas ser um programa permanente, uma política de Estado. E é por isso que a gente teve essa alteração na legislação. Bom, né? Isso. Nossa,
Quando eu vi que ele era permanente, eu falei assim, gente, que Ele é sacada permanente. boa. Então, hoje em dia, a gente tem 2 programas de transferência de renda permanentes no Distrito Federal, que são o Cartão Gás e o Deve Social. É por isso que a gente está falando deles aqui hoje. Todo mundo vai conhecer Vai agora. conhecer. Mas de que fato, né, consiste o Cartão Gás? Bora lá, sem mais delongas. O Cartão Gás, ele é um benefício financeiro, né, um auxílio financeiro. Ele é pago bimestralmente no valor de R$100. O valor dele é fixo, R$100, e ele serve para aquisição do gás de cozinha, que tecnicamente é o que a gente chama do gás liquefeito de petróleo, o GLP de 13 quilos. Aquele botijão que a gente compra e coloca em casa, de gás né? que a gente precisa para cozinhar, que senão ninguém vai cozinhar. Exatamente. O valor do cartão gás, ele é acreditado em nome do responsável familiar, também conforme descrito lá no Cadastro Único, de uma forma similar ao Deve Social. Nossa, muito bom. Os critérios, os critérios para concessão do programa Cartão Gás são os seguintes. Aí a gente tem alguns critérios a mais, muda um pouquinho. Então, vamos lá. Primeira coisa, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único, que é aí que começa, né? É aí que a gente consegue filtrar as famílias. Segundo, precisa possuir renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. Renda per capita também do Cadastro Único, tá bom? Terceiro ponto, ela precisa ter declarado no Cadastro Único que ela tem um comprometimento de renda para aquisição do gás de cozinha. Só para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona. Lá no Cadastro Único, a gente tem um bloco específico que a gente coloca as despesas da família. A gente tem despesa com aluguel, despesa com água, com luz. E uma dessas despesas que o cadastro consegue identificar é a despesa com gás, carvão e lenha. Para a família poder concorrer ao cartão gás, precisa que esse quesito ele tenha a marcação de que a família tem uma despesa. Seja essa despesa R$1, mas tem que ter essa despesa, né? Porque senão é um dos critérios que foram colocados para a gente identificar que a família faz a utilização do gás de cozinha e aí, a partir disso, faça a seleção delas. Se tiver essa marcação lá, ele já está concorrendo. Já está concorrendo. Tá. Se não tiver essa marcação, mesmo que a família atenda a qualquer um dos outros critérios que eu descrevi aqui, ela não concorre, tá? Precisa atender a todos ao mesmo tempo. Tá. Não é ou um ou outro. Não, é tudo junto. Exatamente. Aí a família também precisa residir no Distrito Federal, conforme está descrito lá no Cadastro Único. Ela não pode se encontrar em situação de rua ou em acolhimento institucional coletivo. Não vai usar o botijão de gás, né? Exatamente. Porque fica botijão de gás, né? Então é exatamente essa a lógica. Perfeito, é isso aí. E o responsável familiar, ele precisa possuir idade igual ou superior a 16 anos, que é naturalmente já a regra de idade para o responsável familiar do Cadastro Único, né? Uma pessoa com idade igual ou superior a 16 tudo ligado, anos. Né? Uma coisa tudo ligado, completamente, né? Exatamente. Perfeito. Tem um outro ponto que a gente precisa se atentar quando a gente está falando aí de cartão gás. A gente fala que a base de famílias que que possivelmente poderão ser beneficiárias do cartão gás, ela é uma base congelada. Por quê? Como assim? Porque ela foi a lista de famílias que podem receber o cartão gás, ela foi extraída do Cadastro Único no dia 17 de julho de 2021. O que isso significa? Todas as famílias que vieram posteriormente a ser cadastradas no Cadastro Único, né, após essa data, não fazem parte dessa base congelada. E aí a gente tem, sim, de fato, uma limitação em relação às famílias que podem receber o benefício, mas essa é uma discussão que já está sendo feita aqui na gestão, inclusive já tem uma proposta de alteração na legislação para que a gente amplie esse know-how de famílias, para que a gente quebre essa barreira da data de extração do Cadastro Único. Isso não acontece no Deve Social, só acontece no Cartão Gás. E isso aconteceu exatamente pela criação dele ter sido emergencial lá no meio da pandemia, sabe? Então, assim,
a gente tem esse limite, essa data, que corta as famílias que podem vir a receber o cartão gás. Mas já está sendo revisto. Já está sendo revista, acredito que não mais tardar a gente consiga fazer essa alteração na legislação. E ela está lá no decreto do cartão gás essa data. Então precisa seguir todos os ritos para alteração da legislação. Não é uma coisa simples, não, né? Com certeza não é. Exatamente. Então por isso que até hoje não mudou, mas já está em vias de. Ó, a gente está sendo trabalhado, está sendo conversado sobre isso. Com certeza, com Ótimo. certeza. No cartão gás, acontece aquela mesma lógica do déficit social. Para que a família receba, o responsável familiar precisa ter registrado lá no Cadastro Único o CPF, beleza? Aqui, a gente também tem um critério de priorização em vista da limitação orçamentária, né? De novo entrando. Exatamente. Infelizmente, a gente só consegue atender a uma quantidade X de pessoas. Atualmente, no cartão gás, essa quantidade é 70 mil famílias. Igual no déficit social. Igual 70 no lá e 70 aqui. Exatamente, perfeito, é isso mesmo. E aí, para selecionar, a gente usa alguns critérios de priorização. Primeiro critério é a de famílias monoparentais, chefiadas por mulheres com crianças de 0 a 6 anos, naquela mesma lógica lá de incentivo à primeira infância a essas mulheres. O segundo critério é das famílias com criança de 0 a 6 anos. O terceiro, famílias com pessoas com deficiência. O quarto, famílias com pessoas idosas. E aí a gente encerra por aqui. Os critérios de prioridade, menos critérios. O cartão gás, ele filtra um pouquinho mais nos critérios de elegibilidade, que são aqueles primeiros critérios, né? E aí deixa um pouquinho mais amplo nos critérios de priorização. Nossa, perfeito. E aí aqui, da mesma forma, se tiver empate, segue o critério de maioridade para fazer o desempate. Exatamente. Entendi. Os programas, eles conversam, né? Eles têm diferenças, mas eles conversam. Isso é bom. É bom. Agora sim, como que as pessoas podem ser contempladas nesses dois programas? Uma vez que a família ela atende os requisitos de ingresso, que a gente citou anteriormente, né? Ela não precisa solicitar os benefícios, não. É um pouco diferente do que ocorre, por exemplo, com o prato cheio, com os benefícios eventuais que a família precisa, né? Solicitar, precisa que um servidor entre no sistema e faça a solicitação. Aqui não. Uma vez inscrita no Cadastro Único e atendendo aos critérios específicos de cada um dos programas, a seleção ela é feita automaticamente utilizando a base de dados do Cadastro Único. Nossa! E aí a gente considera aqui, né, os critérios, a limitação orçamentária, os critérios de prioridade. Tipo assim, repentinamente a pessoa recebe uma boa notícia. Exatamente, é mais ou menos Nossa, assim. que presente, né? Ela tem que acompanhar, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente com o local específico que ela acompanha a concessão, mas é isso. Se inscreveu no cadastro, tá dentro dos critérios, é aguardar a concessão. Não tem, a princípio, muito o que fazer. Como é que a pessoa vai saber que ela foi beneficiada? Porque já que é um presente, ela não solicitou, ela não tá esperando. E aí? Então, é simples. A família ela precisa acompanhar no site GDF Social. A gente vai colocar aqui, vou te pedir para colocar aqui na descrição do vídeo o link certinho para como que a família acompanha a concessão. E aí lá nesse site tem um ícone específico para o déficit social, um ícone específico para o cartão gás. A família entra, coloca o CPF e a data de nascimento do responsável familiar e fica acompanhando. Então a gente orienta que mês a mês ela entre lá, dê uma olhadinha para ver se foi concedido ou não. Geralmente essa concessão é uma vez por mês que acontece. Exatamente, mensalmente. Vamos deixar claro que depois a pessoa quer entrar todos os dias para saber, não precisa, uma vez por mês. Isso. No déficit social ela acontece mensalmente, né? Porque o pagamento é mensal. No cartão gás, bimestralmente, porque o pagamento é bimestral. Sim. Tá? Então, a gente vai falar isso mais pra frente, mas toda a folha de pagamento a gente tem novas famílias que ingressam no programa, nos programas, né? Nossa, perfeito. No caso, vamos falar assim, né? Um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais sobre depois que a família entra no programa. Então, ela entrou lá no GDF Social, viu que ela foi contemplada com o déficit social. Não acaba por aí. Ela precisa cumprir um último critério que também está previsto na legislação,
que é a criação de uma conta bancária específica para o recebimento do benefício. Essa conta, ela se chama Conta Social Digital e ela deve ser criada no BRB, né, que é o Banco de Brasília. Mas a família não necessariamente precisa ir na agência para criar essa conta. Ela pode criar através de um aplicativo que se chama BRB Mobile. Aí a gente tem um videozinho com os passo a passos, né? Que ela precisa cumprir para criar, nem se deslocar. Inclusive, vou te pedir para colocar o link aqui do vídeo para as famílias acompanharem. Depois ninguém vai poder reclamar que não tem informação. Exatamente, vai estar recheado esse vídeo. E aí, tendo ali um documento com foto, né, seja uma CNH, um RG, a família cumpre os passos a passos e consegue fazer a criação da conta. É muito importante que as famílias criem a conta, as famílias que foram selecionadas criem a conta para receber o DF social. Porque a configuração do benefício, né, a forma como ele foi pensado, é para que seja um benefício bancarizado. Então, o valor, ele cai direto nessa conta. Exatamente. E aí, a família pode escolher acessar esse dinheiro, né, esse crédito, tanto pelo cartão do programa, que as famílias recebem também um cartãozinho do DF social, e aí ela pode, com esse cartão, fazer um pagamento com débito, fazer o saque do valor integral ou parcial, ou, lembra lá do BRB Mobile, do aplicativo, a família ela também consegue fazer ali a gestão desse crédito através do aplicativo. Pode fazer um Pix, pode fazer um pagamento de um boleto, tudo através do aplicativo. Quando o DF Social foi criado, a ideia é que ele trouxesse também essa emancipação financeira das famílias, criando a possibilidade delas terem uma conta bancária, delas conseguirem fazer essas transações financeiras através do crédito do benefício. Nossa, muito bom. E ao cartão gás, ele também é assim? Tem que abrir uma conta no banco também? Não precisa abrir conta, não. Como que funciona, então, o cartão gás? No cartão gás é um pouquinho diferente e mais facilitado, né? Facilitou, a gente já gosta. A gente já gosta, no cartão gás, a família, uma vez que foi contemplada, né, que ela foi selecionada para receber, ela recebe um cartão do benefício, um cartão do cartão gás, e aí com esse cartão ela faz a compra do gás de cozinha. Um ponto importante é que no cartão gás a família não consegue sacar esse valor. Ele é de uso exclusivo. Está escrito, cartão gás. Exatamente, é para comprar o gás. O que a família tem que fazer é acompanhar o GDF social para saber quando e aonde vai ser retirado esse cartão. Porque ele geralmente vai para a agência BRB mais próxima da residência da família. Então, o DF social conta em banco, o cartão gás é o cartão mesmo. Exatamente. E o DF social a pessoa tem mais autonomia, né, para gastar, entre aspas, com o que ela quer. Exatamente. E o cartão gás é para o gás. Exatamente. Muito bem. E como utilizar o crédito dos benefícios? Então, a gente já adiantou um pouquinho como é que funciona, né? No DF social, a família tem um pouco mais de autonomia, então ela vai receber o valor mínimo de R$150 e aí ela vai utilizar esse crédito da forma como ela achar melhor diante das necessidades financeiras da família. No caso do cartão gás, a família, o crédito ele é de uso exclusivo. Então, ela precisa utilizar esses R$100 para comprar o botijão de gás e precisa ser em um dos estabelecimentos credenciados ao programa. A gente tem uma lista de estabelecimentos em todas as regiões administrativas. Tem estabelecimentos que são conveniadas ao cartão gás, ao programa Cartão Gás, e a família faz a utilização desse dinheiro direto nessas distribuidoras. Existe também um linkzinho que tem essas listas desses estabelecimentos. Eu vou pedir para que você coloque aqui também para o pessoal. Tá desse descrição, mas tudo bem. Exatamente. Nossa, agora eu quero te perguntar uma coisa. A pessoa ela foi contemplada e está recebendo. Ela pode perder esse benefício? Porque as pessoas ficam nessa dúvida. Pode sim, tá? Uma vez contemplada no DF Social
ou no cartão gás, a família ela permanece ali recebendo o crédito enquanto ela atender aos critérios do programa. A gente não tem uma quantidade determinada de parcelas que a família vai receber. Nossa, que bom. Né? Ela recebe ali Porque muitos enquanto... programas têm, né? 3 Exatamente. parcelas, 6, 4, esse não, vai recebendo. Vai recebendo enquanto cumprir os critérios. Entendi. Porém, se ela deixa de cumprir algum desses critérios, aí o benefício ele é cancelado e o pagamento ele é interrompido. Exatamente. Entendi. A gente mensalmente, aí, né, a cada geração das folhas de pagamento, a gente tem uma reavaliação dos perfis das famílias beneficiárias e aí, caso alguma deixe de cumprir algum critério do programa, aí ela é retirada. Por exemplo, se a família ela é beneficiária do DF social e aí ela faz uma atualização do cadastro único e a renda per capita fica superior a meio salário mínimo. Aí é cortada. Se ela transfere o cadastro para um outro estado, ela também é cortada. Porque tem que morar no DF, Tem que morar no DF, são programas distritais, né? O nome é benefícios distritais, exatamente. Né? Então precisa se atentar a essa questão. Aí assim, a pessoa teve benefício cancelado, foi suspenso e tal. Mas assim, ele pode voltar a receber mesmo depois de cancelado? Pode voltar a receber, tá? Caso a família ela retorne aos critérios de elegibilidade, ela volta a concorrer. E aí aqui, ela volta realmente para como se ela fosse entrar a primeira vez no programa. Tipo assim, não é porque ela já estava, aí não tem mais os critérios. Agora eu tô cumprindo os critérios, então eu tenho que voltar a receber. Não, vai ter que aguardar agora, né, toda uma seleção. Exatamente, a gente fala que ela aguarda uma nova possível concessão. Porque tem restrição orçamentária. Temos restrição orçamentária. À medida que todo mês, né, novas famílias são inscritas no cadastro único, então os critérios de priorização, eles precisam ser reajustados, né, no sentido de que todo mês você tem um acréscimo de famílias, por exemplo, monoparentais chefiadas por mulheres, com crianças de 0 a 6 anos. Então, o benefício ele não segue uma lista fixa, porque os dados do cadastro único, eles são atualizados a cada dia, né? A cada dia a gente tem inscrições novas atualizações. Então, muda a folha de pagamento, ela precisa ser atualizada de acordo com esses novos dados, tá? No Bolsa Família, por exemplo, a gente tem um processo que é o chamado reversão de cancelamento. Uma vez que a família está recebendo o Bolsa Família, caso ela cumpra os critérios para retornar ao programa, a gente consegue retirar esse cancelamento e liberar novamente. Isso não acontece, tá, pessoal? Com o DF social e com o cartão gás. Aqui a família... falar sobre isso. Isso, porque a gente recebe esse questionamento muitas vezes, né? Essa solicitação pelos usuários, via ouvidoria ou pelos próprios servidores. No DF social e no cartão gás, a gente não tem o que falar de reversão de cancelamento. O que ocorre é que, uma vez estando novamente nos critérios dos programas, a família passa a concorrer a uma nova concessão. Beleza? Entendido. E se a família ela não quer mais receber os benefícios? O que ela pode fazer? A gente tem um procedimento que se chama desligamento voluntário. Uma vez que a família, a seu próprio julgamento, ela identificar que ela não mais precise receber aquela transferência de renda, né? Ela vai em uma unidade de referência, um CRAS, por exemplo, e faz a solicitação do desligamento voluntário do cartão gás e do DF social. Ela assina uma declaração, a gente tem um modelo de declaração que a família vai assinar, o servidor encaminha essa declaração para nós, aqui da CETRA, e aí a gente faz o desligamento, ou seja, a retirada dessa família da folha de pagamento. Entendi. E assim, a inclusão de novos beneficiários? A inclusão de novos beneficiários, todos os meses. Todos os meses? Todos os meses. Até o momento, todas as folhas de pagamento do cartão gás e do DF social que foram lançadas, teve inclusão de novas famílias. Mesmo com a limitação orçamentária, a gente tem uma movimentação de famílias. Porque se teve é porque algumas saíram. Exatamente. Porque tem 70 mil pessoas. Exatamente. Ou seja, as que saíram estão lá com independência, com autonomia, a vida melhorou. Exatamente. É o que a gente quer,
né, com a transferência de renda. É para isso que servem os programas, É para né? isso que servem os programas, para a gente conseguir aí superar essa situação de vulnerabilidade. Então, assim, à medida que novas famílias vão saindo, novas famílias vão entrando. E mesmo o cartão gás, que é a que tem aquela base congelada que eu comentei mais cedo, a gente tem essa base congelada, ela é maior que 70 mil famílias, né? Então, à medida que famílias saem, outras entram. A gente tem um mito recorrente de que o cartão gás não inclui novas pessoas, tá? E até o momento isso não é verdade. Todos os meses, mesmo a gente tendo ainda essa questão da data desse corte no cadastro único lá de 17 de julho de 2021, novas famílias continuam entrando. E o que a gente espera é que continue entrando cada vez mais. Saindo cada vez mais, porque significa que as famílias melhoraram e entrando cada vez mais. Para melhorar a vida desses outros. Exatamente, para que a gente consiga atender a todas as famílias, a todas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Nossa, perfeito. E pessoal, assim nós chegamos ao final de mais uma conversa esclarecedora. Quero agradecer a nossa convidada aqui por compartilhar seus conhecimentos e experiências valiosas hoje. Muito obrigada, Carliane. Eu que agradeço a Vanessa, a toda a equipe, a quem está nos assistindo. Espero que a minha fala contribua para esclarecer, para a gente entender um pouquinho melhor como é que funcionam os programas de transferência de renda aqui no DF. E estou sempre à disposição de vocês e de quem quiser saber um pouquinho mais. Obrigada. Eu que agradeço. Então, obrigada a todos e espero que tenham encontrado nessa conversa informações importantes e relevantes. Mas antes de nos despedirmos, eu quero compartilhar um pensamento com todos vocês. Aqui na tela vai aparecer um círculo e dentro desse círculo estão todos os membros da nossa sociedade, independentemente de quem são ou de onde eles pertencem. Ao redor desse círculo nós temos a assistência social, pois ela envolve e protege a todos nós. Então eu quero pedir a todos que pensem no que podem fazer para ajudar a expandir esse círculo da assistência social. Seja oferecendo o seu tempo como voluntário ou simplesmente sendo um apoio para alguém que tem necessidade, alguma necessidade, né? E dessa forma nós podemos tornar o DF mais forte, acolhedor e solidário. Vamos continuar a espalhar compaixão, empatia e amor. E lembrando que no próximo episódio nós falaremos sobre fiscalização do CAD único, para completarmos a nossa trilogia. Então, não vai perder, hein? E como sempre, essa conversa vai ficar disponível na Escola Virtual das Sedes e nas nossas redes sociais. Não esqueça de deixar perguntas e sugestões para outras conversas. Até a próxima edição. Tchau, tchau.